Aliás, pessoal, sabe o que eu vou mostrar aqui? Eu só trouxe isso no programa do Vilela, porque há muito tempo que eu não tiro essas peças. Eu trouxe aqui uma peça arqueológica original que tem a ver com a crucifixão de Jesus. Mais de uma, mas uma é original. E eu quero que você fique atento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, se você ainda não chamou o pessoal para assistir, venha para cá, porque a gente vai falar de coisas muito importantes e eu vou mostrar algumas coisas que vão arrepiar você. Agora, esse cenário da Santa Ceia, para mim, já dá... Pelo que ele descreveu, já me faz pensar num monte de coisa aqui. Em primeiro lugar, o mito do supercrente. Isso. Ah, o crente não se abala com nada. Hoje tem muito uma pregação. Então, o crente não se abala, ele determina em nome de Jesus. Cadê sua fé? Eu acho que o maior crente de todos os tempos seria Jesus. Ninguém podia ser melhor do que ele. Exato. E ele se abalou. E ele se angustiou. E ele falou, minha alma está angustiada até a morte. Sabe? Então, ele se deu ao luxo de ser inteiramente humano. Coisa que muitas vezes a gente não se permite. Pois é. Dá pra sentir essa angústia, dá pra sentir a dúvida em alguns momentos. Ele falando com o Pai, falando com Deus, pedindo forças e compartilhando isso, né? Dá pra perceber essa angústia. E o corpo já reagindo. Uhum. E eu vejo aqui um elemento também de historicidade bíblica. Porque muita gente fala, isso aqui tudo foi inventado. Deixa eu explicar para você como era uma história inventada na época de Cristo, especialmente com o enredo do herói, a narrativa do herói. O herói jamais poderia mostrar o seu lado humano no sentido de ter medo ou de ter receio do que vai acontecer. Então, quando você vê, por exemplo, os grandes autores gregos falando, eles falam o seguinte, o homem virtuoso é aquele realmente que demonstra assim, arrogância até na hora de morrer. Ele é impávido. E Jesus não. Jesus é descrito de uma maneira muito humana, de tal forma que até um médico consegue imaginar o que estava acontecendo com ele. Então esse quadro mostra pra gente que estamos diante de um relato histórico real e que está muito distante daquilo que nós imaginamos. Quer ver, já que a gente está falando da Santa Ceia, quero mostrar algumas coisas para vocês aqui, Vilela. Lene, aquele quadro da Vinci tá aí? Tá. Santa Ceia, famoso, né? Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Vamos ver se você consegue achá-lo aí. Por que ele é tão... Não é esse não, viu? Por que ele é tão icônico? Por que esse ficou como sendo o quadro da Santa Ceia da Vinci? É porque o Da Vinci, pelo que eu ia falar, ele foi um dos grandes pintores renascentistas. Ele foi o primeiro a conseguir retratar pintura a óleo. Esse aí, na verdade, é um afresco, porque ele está tá na Itália. Ele está em... Nossa, não é Turino, não vou lembrar a cidade, eu estive lá. Está em Santa Maria delle Grazie, que é o nome do convento. E, nossa, fugiu agora Santa Maria delle Grazie, que está esse quadro do Da Vinci, que fica perto da Chiesa do Uomo. Nossa, deu um branco aqui agora. Mas o Lene pode procurar, o que ele procura. Está o quadro de Da Vinci. Milão. Verdade. Então fica lá em Milão, em Santa Maria delle Grazie. Ele pintou na parede do mosteiro ali. E na Segunda Guerra Mundial quase que esse quadro foi destruído, porque foi bombardeado o local, foi por pouco que ele sobreviveu. Mas a novidade é que o Da Vinci ele conseguiu pintar com profundidade, ele tem profundidade, então você olha para o quadro, um quadro pintado no século XVI, e você vê que ele parece uma fotografia. Parece realmente que tem a profundidade do cenário. Tem a perspectiva. Perspectiva e tudo, é diferente de outros quadros que realmente é uma imagem chapada. Ali não. Além disso, ele tinha uma perfeição nos detalhes para pintar, assim, ele... Lene, vê se acha uma imagem da Santa Ceia do Da Vinci mais... que dê para ver mais detalhes, né? Não, mas essa tá desse jeito mesmo, porque ela tá bem... Então, mas talvez ele ache uma melhor pra gente falar dos elementos. Ah, né? tá, pode ser. Porque essa aí, as cores estão meio desbotadas assim, por causa do tempo. Agora, é interessante se olhar como Jesus é retratado aqui. É uma face já de angústia, de preocupação, uma certa tristeza que a gente vê. Uhum. E você de alegria numa festa. E tem um falatório ao lado dele. Tem, olha. Então vamos tentar ver quem está ali do lado. Jesus está ao centro, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, tá bom? À esquerda de Jesus, aquele que está com a roupa um pouco mais desbotada, com a mão quase perto da mão de Jesus, João, São João Evangelista.
Os outros que estão com o dedo para cima, sim, eu jamais te negarei, é porque representam, segundo Da Vinci, o momento em que Jesus falou, um de vocês vai me trair. Então aqueles estão com a mão para cima, com o dedo em risco, assim, eu não vou te trair, Senhor, nunca. Quem vai te trair? Quem vai te trair? Aí João é puxado ao lado por Simão Pedro. Então nota que Simão Pedro está falando no ouvido de João. Ele pergunta, João, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. E o Pedro, ele está com a mão assim no ombro de João. E se vocês olharem do outro lado, ele tem aqui uma faca. Verdade. Ele tem uma faca aqui, que é a faca com a qual ele vai cortar a orelha do soldado, do servo do sacerdote lá no Getsemane. E em frente os dois, segurando um saquetel de dinheiro, está Judas, né? Está Judas. Agora, o que Da Vinci representou ali, eu vou ler na Bíblia para vocês e depois eu vou mostrar o erro do quadro do Da Vinci. O que o Da Vinci representou está aqui no Evangelho de João, quando Jesus tem o momento da Santa Ceia. O pessoal está perguntando aqui, Rodrigo, por que tem uma mulher ao lado de Jesus? Isso, inclusive, foi é uma teoria do Dan Brown. Que, na verdade, seria a Maria Madalena, talvez. Esse quadro aí não é o original do Da Vinci. Isso aí é alguém que pintou sobre o quadro do Da Vinci. Apesar daquela outra pintura estar mais feia, aquela é original. Aquela é original. Mas essa tá melhor para ver. Mas tá melhor para ver. Aquele que eu mostrei como sendo João parece uma mulher. Cabelos compridos, né? Se você colocar o mouse... Não, o outro lado. Esse, na verdade, é o apóstolo João. Mas no filme Código Da Vinci... E no livro? No livro também, o Dan Brown fala que seria Maria Madalena. Exato. E que ela que é o santo sagrado, o cálice sagrado. Na verdade, ali não é uma mulher, é um homem mesmo. O que acontece é o seguinte. Na pintura renascentista... Eles tinham como critério pintar jovens e adolescentes com semblante feminino, imberbe, para mostrar o excesso da puberdade e da não masculinidade. Não tem nada a ver com homossexualidade isso. Sim. É apenas a maneira que eles pintavam. Então não é que uma mulher, tá certo? Eu vou mostrar, por exemplo, um outro, não sei se dá para você achar aí, coloca assim, São João Batista Da Vinci. Tem uma pintura de São João Batista, enquanto menino também, que o Leonardo da Vinci pintou, e que ele também tem todo o trejeito feminino. Traços femininos. Porque esse me lembrei de cor agora, mas havia vários outros quadros. Então, na verdade, ali não é uma mulher, ali é o apóstolo João, e como ele sempre foi retratado como o mais novo, o mais mancebo dos apóstolos, ele foi tratado com esses traços femininos, mas não é uma mulher. Ali é João. Claramente é João. João que está do lado de Cristo. Aí olha João Batista. Olha só. Se você olhar o rosto, o cabelo assim enrolado, o nariz fininho, se eu tapar do pescoço para baixo, você fala que é uma mulher. Exato. Mas é um homem, tá certo? Só que aí o Da Vinci pintou o São João Batista como um jovem. Então, o Dan Brown escreveu um livro assim muito fantasioso. Muita gente, até pessoas que não são religiosas, ateias, mas que são especializados em história greco-romana, história egípcia, fala que ele pisou na bola assim à torta e direita. A maneira como ele traduz o nome Ísis, ele fala a fundação de Paris, ele erra na fundação de Paris, ele erra numa série de coisas lá, então aquilo ali é balela. Eu espero ter respondido essa questão aí. Isso. Tá bom? Agora, o momento que o Da Vinci estava representado lá, ele é descrito no Evangelho assim. Vou mostrar para vocês aqui. É o momento em que Jesus vai falar justamente que alguém vai traí-lo. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 em diante. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. De novo, esse versículo aqui é diferente daquele que eu tinha lido. Ele se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês me há de trair. Aliás, uma coisa interessante que Jesus vai se angustiando cada vez mais. E no Evangelho de João, na língua grega, você percebe que ele vai aumentando a intensidade dessa angústia. Parece que João, por estar ali, ele viu que Jesus estava angustiado, mais angustiado, mais angustiado, mais angustiado. E no auge da sua angústia, ele fala no capítulo 14 que o coração de vocês não fica angustiado.
Aliás, até antes de ler essa questão da traição aqui, eu queria de novo jogar essa bola pro doutor ajudar a gente. Do ponto de vista médico, alguém que está muito angustiado, ele diminui a capacidade de acalmar os outros? Porque se ele já está angustiado, como é que ele vai dizer, olha, não fica angustiado? Como é que funciona isso do ponto de vista médico? Alguém já está num estresse absoluto, querendo matar dois e sei lá. Isso aí é interessante porque a gente vive isso na prática assistencial. E o estresse, como a gente estava comentando, e aqui a angústia, a preocupação e tudo mais, tudo que isso pode gerar, ele não é considerado uma causa, por exemplo, de um problema como um infarto, mas ele é um dos principais gatilhos. Eu poderia contar aqui dezenas de casos, indivíduos que muitas vezes jovens, com poucos fatores de risco, algum até que já teve algum problema, que já acompanha, é um cardiopata, e ele chega numa síndrome aguda, num infarto, no começo de um infarto, numa situação de urgência e emergência cardiológica, lembrando que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo. Nós estamos falando aqui no mundo, ocorrência próximo de 20 milhões ao ano. Nossa. E no Brasil, em torno de 1.000 ocorrências por dia. Quase que uma cidade de São Paulo morrendo por ano. E isso a gente procura, sim, em atividades educativas, societárias, etc., nosso dia a dia, trazer a atenção, trazer o alerta, porque é importante que as pessoas saibam disso, né? E aqui quase metade disso é infarto, quase outra metade é AVC e outras doenças de aorta, etc. Mas voltando aqui para o nosso ponto. Então, quando a gente pega um paciente desse, a gente descobre o seguinte, ali está acontecendo um fenômeno patológico, uma doença, ali tem um quadro agudo acontecendo, uma trombose se formando, mas ele, poucas horas antes, ele sofreu uma perda, ele sofreu um assalto, ele teve uma briga de família, ele teve uma notícia de um desastre financeiro nas suas empresas, então é o gatilho que acaba levando aquele fenômeno a acontecer, precipita a realização desse fenômeno. Então, para você ter uma pessoa nessa situação capaz, um indivíduo capaz de responder a sua pergunta, acalmar, trazer paz, é realmente algo que nós não estamos acostumados a ver. Porque é aquela situação onde nós vemos os indivíduos, no caso muitas vezes pacientes, na sua posição de maior vulnerabilidade. É exatamente nesse momento. Pergunta de leigo, mas quando... Vou usar você como exemplo. Se fosse o Vilela com uma tensão muito grande que acelerou o coração dele, ele está até com um princípio de infarto, qualquer coisa parecida, mas na hora que ele está indo para o hospital, aí ele vê o Noah. Meu filho. Noah é o filho dele. Uhum. Que pareceu que chorando, papai. Ele consegue lidar com a dor e falar assim, Noah, calma filhinho, papai vai ficar bem. Não fica bem, vai lá ficar com o tio. E talvez ele não conseguiria fazer isso se fosse, sei lá, qualquer outra pessoa. Se eu chegar assim, cara, tá doendo. Calma, eu não tô aguentando. Mas se for o Noah, ele, por ser pai, ele consegue, a mente dele consegue driblar isso aí, ele tem uma sobreforça para acalmar o Noah mesmo nessa situação? Ele está transferindo a preocupação, né, dele para o outro. E isso a gente vê. Isso a gente vê em situações como essa, onde o paciente chega, daqui a pouco o familiar está chegando, a filha, o filho, etc. Ele fala, olha, cuide dos meus familiares, eu estou bem, eu aguento aqui a situação. Ele sabe que está numa situação de risco, numa emergência, que alguma coisa pode acontecer de forma iminente. A gente aqui, eu atuo dentro da área da cardiologia intervencionista, onde um paciente, por exemplo, infartado, ele chega no hospital, nós somos acionados, em poucos minutos a gente tem que chegar no hospital, levar esse paciente para uma sala de cateterismo, desobstruir aquele vaso que está entupido, causando infarto. Isso é um risco de vida iminente, coisa pode acontecer a qualquer momento. E esse indivíduo fala, olha, ele se preocupa, exatamente o que você está falando, ele se preocupa com o familiar, com a esposa, com o filho, isso a gente consegue ver. Mas geralmente, assim, eu tô perguntando, pela que vocês fazem medida, não é com qualquer um, não. Tem que ser alguém que tem um vínculo muito forte. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, até me perdoe ter dado o seu exemplo assim, não. Porque para você passar por cima de toda a angústia que você está passando, ainda acalmar o outro,
ou se preocupar com o outro, que nós vimos Jesus nas duas situações. Ele acalma os discípulos e lá na cruz ele pede João para cuidar da mãe dele. Então, assim, ele não estava tratando os discípulos de uma maneira diferente do que você trataria o Noah. Ver o amor dele por eles. Exatamente. Não eram apenas colegas de trabalho. E é isso mesmo. A gente, às vezes, durante o procedimento, o paciente está... quando acontece um infarto, por exemplo, existe uma sensação de morte iminente. Isso é descrito nos livros, né, sobre essa entidade. O indivíduo está passando aquela aflição e ele fala, doutor, se acontecer alguma coisa comigo, se eu não sair dessa, fala para minha esposa que eu amo ela. Fala para o meu filho que eu amo ele. Isso a gente ouve. Isso não dá pra fazer com um colega de trabalho, não. Isso não, é muito forte. Numa situação dessa, eu não imagino preocupado lá, mesmo conversando com o pessoal do museu. Olha, cuida, vê se tá tudo apagado lá no museu. Não dá, mas aí, se for com a Laura, eu falo assim, meu bem, eu vou ficar... Calma que eu sei o que tá acontecendo. Bom, posso continuar lendo aqui então? Então vamos lá. Então Jesus estava angustiado e ele falou assim, em verdade lhes digo que um de vocês me vai trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Agora, vocês entendem o quadro lá do Da Vinci, né? Quem sou eu? Quem vai te trair, Senhor? Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos a quem ele amava. Volta o quadro do Da Vinci, por favor, Lenin. Aquele o primeiro, esse. Ao lado de Jesus estava um dos discípulos a quem ele amava. Então, à esquerda de Jesus, se você conseguir com o mouse aí colocar, o que o pessoal pensou que era uma mulher. Ao lado de Jesus estava o discípulo a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a Jesus a quem se referia. O Simão Pedro está lá com a mão no ombro dele, estão vendo? Olha, do lado ali, cochichando no ouvido dele. Mas aí eu já vejo o primeiro erro do quadro de Da Vinci. A Bíblia não fala que Simão Pedro cochichou no ouvido de João. Fala que Simão Pedro fez um sinal para ele. Um sinal. Então ali já veio um erro. Vou voltar para mim aqui. Por mais que seja elogiável, o Da Vinci era bom em tudo, né? O camarada inventou, segundo alguns, o protótipo do que poderia ser um helicóptero, o protótipo do que poderia ser um paraquedas. Leonardo da Vinci, ele sabia cozinhar, desenhava muito bem, fez o homem vitruviano. As representações anatômicas do corpo humano. Exatamente, vocês estudam em medicina. O homem vitruviano é uma perfeição e ele colocou dentro de todo o detalhe ali e tudo mais, o homem era fantástico. Mas Da Vinci não era arqueólogo, nunca tinha ido ao Oriente Médio, não conhecia a cultura da época de Jesus. Então, em que pese a beleza, eu vi pessoalmente em Milão esse afresco de Da Vinci pintado lá na parede de Santa Maria delle Grazie. É impressionante mesmo, mas do ponto de vista arqueológico ele cometeu um erro que a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? É eu transferir para o passado uma realidade de hoje. Então, como se eu falasse assim, pois é, na época do Fernando Collor de Mello, quando o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, houve um podcast em São Paulo que o convidou para uma entrevista e ele recusou ir. Se eu falar isso, todo mundo fala assim, não existia podcast naquela época. Se eu escrevesse a história da eleição do Fernando Collor de Mello, fala assim, pois é, o Fernando Collor de Mello, no livro lá, ele recusou a ir a todos os podcasts que o convidavam. Aí vai saber que eu estou cometendo um erro de anacronismo, porque não havia podcast naquela época. Ou eu chamar o programa do Jô Soares de podcast. Exato. O Jô Soares tinha um podcast chamado Jô Soares 11:30, ou o programa do Jô, não era um podcast. Podcast é uma realidade depois. Então, atribuir isso ao passado é um erro que a gente chama de anacronismo. O quadro do Da Vinci ele tem um anacronismo, porque as pessoas na época de Jesus não se sentavam à mesa como nós estamos aqui para comer. Elas reclinavam. Então, vou mostrar para você agora, em primeira mão, como era aí então, mais uma vez, o quadro do Da Vinci, né? Esse é o da igreja, né? Santa Maria, na igreja. De Santa Maria delle Grazie, né? Agora eu vou mostrar para vocês como seria realmente a posição dos discípulos na Santa Ceia. Você tem aquele outro lá? Não era como o Da Vinci colocou, porque o Da Vinci pensou de uma forma europeia, todo mundo sentado à mesa ali. E a gente vê no The Chosen. Não, aquele que eu te mostrei, que falei, tem dois. E The Chosen tá mais real, o jeito que eles retratam. Eu não assisti da parte do The Chosen da Santa Ceia. Tá. Tô querendo ver, essa parte eu não cheguei lá ainda. O Lenin vai colocar para vocês. Primeiro, vou dar uma pista para vocês. Vocês leram aqui na Bíblia que o discípulo amado ficava reclinado
sobre o seio de Jesus. E no quadro do Da Vinci tá meio estranho, porque ele tá com a cabeça só torta assim, né? Então, como é que a pessoa fica reclinada no seio do outro? Achou ou não? Não achei. Eu vou pegar. Não. Vai falando aí que em 10 segundos eu volto. Tá bom. Tá bom. Vamos falando o que agora, Rodrigo? Uma música. Tem mais algum comentário para fazer sobre o estado de angústia, alguma outra coisa? E reforçar também que hoje se estuda muito e se percebe a correlação dos aspectos emocionais, psicológicos. Um termo que se usa muito na medicina é o psicossomático. O que é o psicossomático? É a somatização das questões psicológicas. Isso acaba se traduzindo em fenômenos orgânicos. Então, o indivíduo, ele tem muita preocupação, ele é muito ansioso e daqui a pouco ele é achado com uma gastrite, com uma úlcera gástrica. A causa, ela não estaria ali exatamente no local no estômago, mas é todo esse processo emocional, essa somatização psicossomático. Fala-se hoje que os atendimentos de pronto-socorro, 80%, alguns falam 90% das situações são de origem psicossomática, são questões psicológicas. Então é ansiedade, é isso, aquilo, e acaba levando o indivíduo a ter sintomas, sinais, a pressão que sobe, a palpitação, é a dor no peito, a gastrite e outras coisas mais. Eu tinha um professor que falava que todo o processo cancerígeno tinha como gatilho, na experiência dele, né? Ele via como um gatilho emocional. E não é incomum a gente ver pessoas que também passaram por grandes situações de estresse, um tempo depois pode aparecer alguma coisa nesse sentido. Então hoje se estuda muito isso, esta relação, essa associação entre o que acontece na esfera da psicologia, na esfera emocional e o quanto que isso impacta a saúde. E posso dizer que cada vez mais é reforçada essa relação. Daí a importância de se cuidar muito da saúde mental e tudo mais. E olha que interessante, mesmo Jesus sendo um exemplo, né, de que cuidava em todo sentido, ele não conseguiu escapar de tal monta era a angústia que ele estava passando. A imagem era essa aí, ó. As pessoas, na verdade, na época de Jesus, elas se reclinavam para comer como estava ali. Eu sei que o quadro do Da Vinci é esteticamente mais bonito que esse, mas esse é mais fiel ao costume da época. As mesas, elas tinham esse formato de U, que a gente chama de triclínio. Então tinha a primeira parte lá, tá vendo Jesus de branco ali? Ó? O Pedro estava do lado de cá. Agora volta para mim que eu vou explicar como é que era a posição no triclínio. Vamos supor que o triclínio, Vilela, fosse essa mesa aqui em U, tá bom? Então ficaria uma... Vocês estão do lado. Do lado. Faz um U aqui e outro do outro lado, exatamente. Quem sentava desse lado aqui era o chefe do ambiente, aquele que convidou, o dono da cerimônia, o mais importante, ele senta aqui, aquele que convidou todo mundo. Então se, por exemplo, você falou que seu pai está vindo aqui, né? Certo. Se você está recebendo o seu pai, você sentaria aqui. E geralmente o chefe, ele coloca dos dois lados dele as duas pessoas mais íntimas. Uma à direita, outro à esquerda. Quem ficava aqui? Pessoas que não eram tão íntimas dele, mas eram os de maior honra. Eram de maior honra, tá certo? E quem ficava nessa parte aí, do outro lado, eram os mais simples. Então, o filho mais novo, até alguns empregados que tinham o costume de comer à mesa do seu senhor, ele ficava desse lado aí. Entendi. Então, repetindo, aqui os melhores, você fala os primeiros lugares, né? Uhum. Aqui ficavam os melhores, os mais íntimos, os convidados de honra e os mais simples aí. Ora, se João reclinava a cabeça no seio de Jesus, lembrando que todos eles estavam assim, reclinados, aí fica mais fácil você entender agora em casa. Se está todo mundo reclinado, aí você entende como é que João reclinava a cabeça no seio de Jesus. João deveria estar desse lado. E por que Jesus colocou João daquele lado? A Bíblia fala que João era o discípulo amado. Dos 12, era o discípulo que Jesus tinha mais afeição. Tanto é que o apelido dele era o discípulo amado.
Mas eu falei que os dois mais íntimos ficavam do lado, outro do outro. Quem será? Onde é que estaria Pedro? Vamos voltar ao que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui, João capítulo 13, versículo... Vou ler de novo, 21 e 22. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus reclinavam um dos seus discípulos aquele a quem ele amava, João. Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse a Jesus a quem se referia. Para Pedro fazer um sinal para ele, Pedro deveria estar do outro lado. Sim. Porque se Pedro estivesse aqui, não precisava. Pedro perguntaria direto. Pedro estaria do outro lado. Então vamos voltar para a tela aí. Tá vendo aqui, você tem na tela o Pedro, ele está o pessoal em casa está conseguindo ver? Sim. O Pedro está aqui de costas pra gente, perguntando: João, pergunta para ele quem vai traí-lo. Jesus colocou Pedro no lugar dos inferiores. Você quer ser o líder dos apóstolos, o chefe deles, aprenda sendo o primeiro servo. E não somente isso. Se João estava de um lado, Jesus diz: aquele que põe comigo a mão no prato é que vai me trair. Para alguém colocar juntamente com Jesus a mão no prato, tem que estar do lado dele. Então significa que quem estava de um lado era João, quem estava do outro lado era Judas. Jesus lutou com o coração de Judas até o último instante. Mesmo Jesus já sabendo que Judas haveria de traí-lo, Jesus ainda o colocou em posição de honra e intimidade do seu lado. Se eu fosse discípulo, e agora eu retomo o The Chosen, porque eles fazem isso muito bem, eu ia ficar muito chateado com Jesus. Poxa, eu sou Pedro. Eu sou o líder mais velho aqui. O senhor sempre me coloca... O senhor falou que... o senhor até mudou meu nome para Petros, né? Pedro, Kefa. O senhor mudou meu nome, o senhor me colocou em posição de destaque, o senhor falou que eu devo cuidar dos demais, que eu sou mais velho, e o senhor me coloca no lugar ali e põe Judas do seu lado. Ninguém gostava muito de Judas. Mateus também deve ter pensado: puxa, Judas lá, todo mundo... Jesus lutou com o coração de Judas até o final, mesmo sabendo que Judas haveria de traí-lo. Jesus ainda até o último instante ele estava ali com Judas. E aí ele fala: aquele que coloca comigo a mão no prato. E quando ele coloca junto com Judas, todo mundo percebe o que Judas ia fazer. Mas olha, até corrigindo minha frase, eles não percebem. É isso que eu ia falar. Eles não percebem. A galera eles não se ligam que não se Judas. Ligam. Deus fez de uma maneira discreta. Aparentemente sim. Mas olha, muito na cara. Por que eu até corrigi minha fala aqui? Porque diz aqui, olha, então Jesus pegou um pedaço de pão molhado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu e era noite. Olha que lindo que eu vejo de Jesus. Ele pega o cara que vai traí-lo, tem a espiritualidade de colocar esse camarada do lado dele, sob forte emoção, que o Dr. Ricardo descreveu aqui, com o coração apertado, com todos os dados médicos que ele deu. Jesus estava com toda essa angústia pressionando o peito. Encontrou tempo ainda para tratar bem aquele que era o causador daquela situação, colocou do seu lado, e quando viu que Judas não ia se arrepender, falou: olha, faz rápido. E ele não expôs Judas em público. Imagina você descobrir que alguém está te roubando aqui, você já sabe, e você ainda assim dá uma chance pro camarada. Você não expõe ele na frente dos outros. Você mostra para ele que você sabe, mas ele sai sem que os demais percebam. Nem entendam por que ele saiu. Esse era Jesus. E foi depois de tudo isso que ele fala com eles assim: olha, amem uns aos outros, e eu tô angustiado porque eu vou sofrer. E aí Pedro fala: Senhor, para onde o senhor vai? Nós vamos também. Ele fala assim: não vão não, Pedro. Aí Pedro falou: Senhor,
eu por ti darei a minha vida. Aí Jesus respondeu, você dará sua vida por mim, Pedro? Em verdade, verdade lhe digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará.